Olá a todos, muito bem-vindos. Eu sou Alisson Souza, esse é o nosso canal Cia Criativa Produções. Tá? Estou aqui mais uma vez para apresentar a vocês um projeto audacioso, muito bonito, muito bem elaborado. É um projeto bacana, né, para a gente poder trabalhar com futsal e também com o futset. Tá? Dá para ser acessível aí tanto para um quanto para outro. Vou deixar em tela cheia aqui para a gente curtir um pouquinho o projeto e aí logo em seguida a gente vai trabalhar um pouquinho aí as funcionalidades de cada uma das ferramentas, tá? Fazendo aqui uma visão geral sobre o projeto, o que é que a gente tem aqui? O projeto é dividido aqui em etapas, né, ou em grupos, em partes, como queiram preferir. Tá? Eu tenho a primeira parte aqui que vai da câmera 1 até o input 3, então eu tenho 9 espaços aqui para colocar em PGN, mais 9 espaços para colocar diretamente para o preview. Tá? Então a gente pode aqui adaptar e colocar outras coisas, outras informações. Para esse modelo de teste, a gente trabalhando com 3 câmeras com imagens simulando as câmeras, né, de forma simulada aí. E temos aqui também os inputs para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. A princípio, para quem não conhece, esse projeto é baseado na plataforma do UTC. Para quem já conhece o UTC, ele é um software livre, né? Muito utilizado para poder fazer adaptações, né? Automatizações dos comandos do vMix, tá bom? Então, essa é a nossa plataforma, foi totalmente desenvolvida e criada dentro do UTC. Tá? E vamos agora ver aí cada uma de suas funcionalidades, tá? Então, essa primeira parte aqui é a parte de controle de console, né, de comandos para colocar para o PGM e para o preview, tá? Eu tenho aqui um black, né? Se eu der um fade to black, ele vai acionar o fade to black. Ele vai ficar black na saída, né, do output. Eu estou representando aqui meu output aqui e ele vai ficar black. Se eu apertar novamente, ele vai sair o black e você dá continuidade à sua live, ao seu evento, tá? Eu tenho um off aqui, uma tela de emergência, que é uma tela de colobar, né? Uma tela de colobar com horário, tá? Agora são as 11 horas e 39 minutos, estamos gravando nesse exato momento aqui. E aí a gente vai desenvolvendo esse processo. Assim como eu posso acessar diretamente a simulação de minhas câmeras, né, fazendo o acesso aqui de colocá-las dentro do PGN ou dentro do Preview, tá bom? Beleza, aqui a gente também vai ter os mesmos botões de comandos que teríamos dentro do vMix. Então eu posso acionar por aqui ou acionar dentro do vMix e o vMix me mostrar de forma visual, tá? Então quando eu aciono aqui o full screen ele vai ficar verde, se eu acionar o externo ele vai ficar vermelho, se eu acionar o record ou extreme ou multicore também eles vão ficar vermelhos, tá? Posso acionar diretamente por aqui ou lá por dentro do vMix, tá bom? A gente vai dividir e compartilhar aqui a tela para que a gente possa ter uma visão geral também do acesso lá dentro do vMix, tá bom? Estou aí com a tela compartilhada para que a gente possa estar trabalhando os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem as transições. Por default, né, por definição, a gente colocou aqui as 4 transições que são possíveis, né, de modificações dentro do próprio vMix. Para quem não conhece, dentro do vMix, você tem aqui essa transição que tem uma setinha. Tá? Então, quando você clica, você escolhe qual é o efeito que você quer colocar dentro dessa transição. Então, nesse espaço de transição aqui, ele está como merge. No segundo está como fade, o terceiro está como sting 1, o outro está como sting 2 e assim sucessivamente, tá bom? Lembra lá do fade? Então, quando eu dou um black aqui, ó, o fade do vMix, ele vai acionar e a mensagem do fade to black também já vai estar ativa para a gente, tá ok? Então, aqui são as minhas transições. Então, se eu apertar aqui, eu vou fazer a transição entre câmera 1 e câmera 3. Ele vai fazer o merge, assim como no 2 ele vai fazer um fade entre as câmeras e acionando aqui também de forma visual na nossa controladora através do nosso UTC, tão querido UTC. Ok? Então, aqui abaixo a gente tem a sequência de overlays. Então, a gente, quando colocar um overlay no ar e caso necessite retirá-lo, a gente tem aqui o overlay 1, 2, 3 e o 4, os offs dos overlays. Deixamos aqui
4 pequenos NDIs de retorno de câmera, tá? Porque a ideia é que esse controle ele trabalhe comumente com o full screen ou até mesmo com o monitor do vMix, tá bom? Então você vai ter já a tela do vMix ou do Multiview, perdão, não do full screen, do Multiview, você já vai ter ela acionada com um tamanho maior. E aí a gente entendeu que para quem quisesse ter uma visualização aqui, ou do output, ou até mesmo de uma câmera, né? Se você quiser aqui colocar especificamente a câmera que você deseja, você também poderia colocar automaticamente aqui, tá certo? Então assim, fica a dica, você poderia estar utilizando aqui para acessar as duas câmeras. Então vou simular aqui, por exemplo, com a câmera aqui, eu estaria com essa câmera aqui, então se eu estivesse controlando aqui o replay, eu poderia estar colocando as 2 ou 3 ou até mesmo as 4 câmeras. Eu optei em deixar uma aqui com o relógio, para que a gente pudesse dar uma visão geral do horário, tá? E aqui a gente tem essa definição sobre esses comandos que teríamos aí disponíveis, tá? Então aqui eu posso colocar via NDI a informação que estiver chegando, inclusive em rede, a gente pode trazer aí câmeras e outras coisas mais, tá bom? Beleza, então a gente fechou aqui essa parte aqui de monitoramento, a parte aqui de comandos, né, de controle, e aqui entra a parte do propriamente dito dos comandos dos títulos, né, que é os títulos que vão sair no nosso overlay. A gente tem espaço aqui para 20 títulos já pré-configurados para futsal, adaptáveis também para o futset. Então aqui a gente tem 20 títulos aqui para serem utilizados, tá bom? E aí a gente vai agora usar cada uma dessas funções aqui e entender como isso se adapta dentro do projeto do vMix, ok? Vamos conosco. Aqui a gente tem o áudio controle, então eu tenho um controle aqui do meu master, o controle do buzz, assim como eu posso substituir esses buzzes e colocar um controle individual, ou da câmera, ou do áudio do narrador, ou do áudio do comentarista, de um microfone. Você pode adaptar o teu projeto também para uma realidade do teu setup, de uma forma muito direta e dinâmica, tá ok? Então, vamos visualizar aqui a nossa área de replay. Esse projeto é chamado de Futsal Replay Production. Então, há pedidos, né, de algumas pessoas que nos procuraram para montar um projeto para futsal. E lembrando aí muito do Eukip, né? Quando você transmite, você já desenvolve o grafismo, você faz o corte de câmera de DTV. Você que tem uma pequena produção, tá? Você não vai ficar fora também desse processo aí, tá bom? Então eu posso acionar e ativar por aqui. Vou colocar aqui a minha tela de replay, a tela padrão de replay do próprio vMix, né? Então vocês vão ver aqui que a gente vai conseguir controlar toda essa perspectiva, né? Ó, coloquei para gravar, eu simulei lá duas câmeras, sendo um output 1 e a outra output 2, e aí a gente está simulando aqui, ó. Se eu der o meu in, ele vai começar a acionar lá o meu in, eu dou o meu out, ele vai fazer o corte para o meu out. Se eu der aqui um -5, ele vai fazer também a contagem, vai gerar um -5 lá e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho todos os comandos necessários do replay, tá? Por exemplo, aqui eu posso ir lá para o primeiro evento, eu posso navegar entre os eventos criados para poder dispará-lo na hora certa, tá? Posso ir para o leste, posso ir para o primeiro. Uma coisa bacana dos nossos controles aqui, por exemplo aqui, ó, supomos que aqui foi uma falta, então eu vou digitar aqui que foi uma falta e eu vou selecionar, e agora eu coloquei falta lá dentro desse meu espaço. Então eu já sei que aqui ele trata-se de uma falta, tá? Eu posso escrever aqui, tá? Assim como eu posso ir lá no meu last evento, eu não gostei desse take, eu posso deletá-lo automaticamente por aqui, posso fazer cópia ou mover entre uma pasta e outra. Como assim pasta? As listas, tá? Então aqui eu tenho a lista 1, que é a que está simulando aqui a luta masculina, por exemplo, aqui está escrito. Eu tenho a lista 2, eu tenho uma lista 3, a lista 4, a lista 5 e aí sucessivamente até a lista 20,
tá? Normalmente o pessoal não usa tanta lista, mas se quiser, aí você pode acionar aqui manualmente aqui até a 20, tá? De automático vai até a 10 e da 11 a 20 você aciona por aqui. Eu quero ir lá na lista 15, eu vou acionar aqui e ele vai me direcionar para dentro da lista 15, tá? Que não tem nada. Eu vou dar um input lá de -5, gerei um input lá dentro, porém ele está marcado apenas com o output 1, com a primeira câmera. Então eu posso selecionar aqui as minhas câmeras, tá? Vou selecionar aqui, ó, câmera 1 está selecionada de verde, vou clicar na câmera 2, selecionei ela de verde lá também, eu já tenho o ângulo da câmera 2 e eu quero marcar também esse ângulo, tá? Então eu vou dar um toggle lá para que o ângulo fique marcado. Então eu tenho os dois ângulos agora ao mesmo tempo. Se eu der um play aqui, ela vai sair diretamente lá para o meu output, tá? Então ela vai vir aqui para o meu output quando eu vou dar um play aqui nesse evento. Então eu estou disparando ela, ela já veio para cá para o meu output. Como é uma imagem estática, a gente não vai ver o movimento, a não ser mesmo o movimento entre as duas câmeras, tá bom? E aí ela já finalizou a sua passagem, já retornou para a câmera normal do nosso PGM, tá bom? Então aqui eu tenho todos os comandos necessários, a questão de velocidade, posso controlar também diretamente por aqui a velocidade de transmissão, posso fazer o swap dele, né, entre os canais, deixar o canal A e B ativo, posso ativar os canais, né, o A e B, posso deixar apenas o canal A, posso colocar apenas o canal B, posso fazer o swap entre o que está no preview e o que não está. Por exemplo, agora no preview está o canal A está no preview. Posso mandar para o preview o canal B, que está aqui, ó, modificando ele lá. Posso mandar o canal A, que está o outro ângulo, que está só aguardando. Se ele está já lá, eu já poderia fazer aqui uma transição. O A entraria diretamente lá, porque eu já selecionei, tá? Você pode fazer o swap entre as câmeras, inverter o ângulo, né, entre as câmeras. O que passaria para um vai para o 2 e aí sucessivamente. Esses são os comandos principais que você poderia ter acesso, né, diretamente aqui dentro do vMix, porém através de cliques de mouse, e aqui a gente deixou uma coisa mais visualmente aceitável, tá? Então aqui eu tenho todo esse procedimento, ó. Vou tirar lá a câmera 3 do ar e vou botar a câmera 3, não está mais o meu replay lá no preview, tá bom? E aqui a gente tem os comandos, né? Vamos trabalhar agora aqui esses comandos. Então a parte do preview, tudo tem aqui todas as definições. Você pode exportar o arquivo, tá? Posso pegar um evento desse aí, posso digitar aqui um caminho de uma pasta específica que eu precise colocar. E a partir daí a gente pode também desenvolver, salvar esse arquivo, tá? Por exemplo aqui, vamos abrir nossa pasta C, dois pontos aqui, vou aqui no vMix UTC, vou pegar aqui Rec Eventos, né, que vai ser essa minha pasta aqui, vou pegar esse caminho da pasta, tá? Deixa eu voltar a pasta aqui, essa pasta aqui, eu quero pegar esse caminho dela aqui, copiei o caminho dessa pasta e vou descer para cá. No botão, eu já tenho aqui pré-configurado, né, um caminho que ele vai seguir, porém eu posso simplesmente aqui colocar o meu novo caminho. E aí eu vou selecionar um evento. Eu vou lá e quero selecionar aqui esse evento aqui, tá? Esse evento aqui eu quero salvar ele lá na pasta. Então eu vou exportar o evento, né, o last evento, para a minha pasta. Quando eu exportei o evento, ele fez a gravação desse evento dentro da pasta escolhida, tá? Então, se a gente for lá e abrir a nossa pasta, caminho C2 ponto, vou estar lá dentro do meu arquivo de replay e vou estar lá dentro do meu Rec Eventos. E aqui eu vou ter meu arquivozinho já separado que eu escolhi para mandar para ele lá, tá bom? Caso você queira fazer aí os melhores momentos, alguma coisa do tipo, poderia fazer. Beleza? Então, todos os comandos do replay estão aqui trabalhados e desenvolvidos aqui nesse projeto, tá? Então, vamos fechar aqui, minimizar aqui o nosso Instant Replay. Não vamos utilizá-lo agora por enquanto e vamos trabalhar agora a nossa sequência de títulos, tá bom? Então, visualizando aqui os nossos títulos, vamos colocar no ar.
primeiro título, na realidade, então ele segue uma ordem cronológica. Substituímos por alguns nomes, né, algumas nomenclaturas para ficar mais fácil e acessível. Então esse título 1 na realidade é o título de entrada, né? Então vocês vão ver como ele se comporta aí. Ele é o título de entrada. Eu vou colocar aqui, vou mudar a nossa tela para que a gente fique agora trabalhando apenas o PGM do VMix, tá? Eu vou colocar essa tela aqui que a gente vai trabalhar aqui o PGM de uma forma mais fácil, tá? Então aí seria uma tela de entrada, time contra time. Esses times a gente modifica totalmente dentro do projeto do Excel. Então lá no Excel a gente tem uma planilha bem robusta também para fazer essas modificações necessárias, tá bom? E a gente vai já visualizar isso aí também. Então, vamos lá, numa sequência lógica, como seria o início de uma partida. Entrou time contra time, informa lá quem é o campeonato, informações necessárias que ele vai ter. Vou colocar a arbitragem no ar. Layout bem moderno, bem atraente, né? Umas cores bacanas, dá para alterar. As cores vocês podem personalizar diretamente no GT Design, todo aberto, você recebe todos os títulos junto com esse pacote, junto com esse controle. Vou botar o narrador no ar, entra o narrador lá. Vou colocar a formação. Aqui é bacana, tá? Vou colocar a formação A no ar. Observe que ela já está vindo no padrão 1-2-1, tá? Então já está usando aí o padrão 1-2-1. Mas como é que eu consigo chegar nessa formação? Como eu consigo chegar nela? Então eu vou colocar aqui no ar a formação 2. Ela vai entrar aqui no ar de uma forma direta, ela não tem nada, tá? Confere que ela não tem nada. Então eu vou vir aqui na minha escalação e eu vou configurar aqui. Essa formação do time 2, ele me diz lá que ele vai utilizar o 2-2, tá? Então, para que vocês possam entender como essa formação ela funciona, o título, eu vou ativar todas as possibilidades. Então, eu vou ativar todos os jogadores disponíveis aqui para o meu título de formação de quadra, né? Minha formação tática aqui, tá bom? Então todas estão aqui disponíveis. Então cada jogador representa aqui um comando dentro de uma linha, dentro de um número. Então aqui eu posso pegar o goleiro, posso dar um off nele, como eu posso dar um on no goleiro, tá? E aí eu vou fazer isso com cada um dos meus jogadores aqui, lembrando que a linha 1 é essa defesa, é a linha que está entre o número 2 e o número 6 representativos aí. Quero trocar o número, cada caixa de acesso eu troco automaticamente o número do jogador. Então aí eu vou ter agora o jogador 4, na segunda aqui eu vou ter o jogador 5, na próxima aqui eu vou ter o jogador 11 e aí sucessivamente você vai fazendo a troca dos teus jogadores, logicamente no início da partida, para você ter esses controles aí direcionais. Tá? Então vamos montar aí. Se esse time 10 aí, representado pelo Fluminense, o escudo lá, ele está indo com 2-2, então eu tenho algumas opções. Tá? Eu já sei automaticamente que eu vou dar um off nesse jogador do meio aqui. E agora me restam duas opções. Eu posso entrar com uma zaga aqui mais fechada, eu apago os dois da ponta. Ou eu posso entrar com uma zaga, vou apagar também esse daqui e vou apagar esse daqui, e posso entrar com uma zaga mais para a ala, né? Um pouco mais para as laterais aí. E ele vai entrar 2-2-2. Então 2-2. Né? 2-2-2 não, pera, 2-2. Beleza? Posso usar essa primeira linha. Não, mas ele é um pouco mais ofensivo. Né? Ele é um pouco mais ofensivo. Então eu posso não utilizar essa linha. Posso colocar meus dois jogadores na linha 2. Então eu vou colocar ele aqui como acesso na lateral, né? Como se ele fosse aqui diretamente dois alas mais abertos. E vou botar na outra linha, na linha de ataque, eu vou eliminar aqui o jogador do meio, vou eliminar os dois da ponta. E aí eu tenho meu 2-2 lá na frente, eu posso montar ele dessa forma. Como eu poderia criar aqui várias layouts de como isso se representaria, tá? Nessa mesma aba de controle, né, da escalação, a gente também tem a aba aqui onde eu tenho a questão dos reservas. Observe que todo o projeto está focado para até 7 espaços, então aqui a gente pode trabalhar também o futebol de 7 ou o futebol de salão tradicional com 5 jogadores, tá? E adaptável também aí para minicampo, para society, para várias coisas aí que você preferir trabalhar, ok?
Vamos aqui nos reservas, então eu posso direcionar. A equipe não trouxe todos os reservas, então eu posso eliminar. Como eu estou com a equipe B lá dentro, eu vou eliminar por aqui, ó. Então eu vou eliminar o último reserva, ele vai sumir lá do campo. Tanto ele vai sumir na formação quanto na escalação, tá? Vou eliminar aqui todos os reservas. Então a equipe vai entrar sem nenhum reserva. Não, só tem 2 reservas. Beleza, vou colocar aqui meus 2 reservas vão entrar aqui. Como é que esses meus 2 reservas entrariam? Eu vou ativar todos os reservas e eu vou tirar apenas aqueles que eu quero que não apareçam. Então aí eu vou ter meus 2 reservas junto lá com a minha equipe e também vou poder escolher quem é o jogador reserva. Vai estar representado lá pela sua nomenclatura, o nome do jogador, quem é ele, tal, camiseta, tudo isso aí vai estar lá, tá bom? Vou ativar todos aqui para efeito visual, para a gente entender como funcionaria o nosso projeto aqui. E assim eu faço tanto na escalação do time A quanto na escalação do time B. Aqui eu jogo minha escalação tradicional, que a gente vai ver o título e a escalação agora. E aqui eu montei a minha formação. Combinado? Então vamos juntos lá novamente para o dashboard. Então dentro do meu dashboard, né, do meu acesso direto, né, vamos dizer assim, eu tenho aqui, então, a gente está na formação A. Eu vou colocar no A, então, a formação B. Vou direcionar aqui, vou tirar ela daqui e vou ativá-la diretamente aqui pelos meus botões de acesso. Formação B no A. Ela entra com a escalação lá, a formação que a gente definiu, 2-2, né? Ela entra e sai. Esse tempo de entrada e saída, né, de ataque, ele é configurado, tá? Você pode alterar diretamente dentro dos botões do TC. Vamos botar a escalação tradicional? Escalação do A. Como seria a escalação do A? Aquela escalação bonitinha, tradicional, bacana, um efeitozinho leve aí, tranquilo. Lembrando que aqui na parte onde estão os reservas, né? Quando a gente elimina um reserva lá, também ele elimina na escalação e na formação. Vamos botar lá a escalação do B. Escalação do B entrando em campo. Escalação do B em campo e também em quadra, né? Não em campo. E aí também a gente tem o processo já configurado. E aí vamos chegando já no finalmente do jogo. A gente já iniciou o jogo, então o placar vai para o A. Beleza. Esse placar você pode tanto configurar ele para ser regressivo como progressivo. Vou dar um play nele aqui. Ele é configurado porque é diretamente o título do próprio VMix, então você pode fazer o processo. Vai ter o botão de acesso de pause, então eu posso pausar a cronometragem do placar, assim como eu posso resetar e ele vai zerar. Vai entrar também no placar o tempo. Então eu posso colocar o primeiro tempo, como eu posso colocar o segundo tempo, como eu posso colocar outras informações. Então supomos que a gente está no primeiro tempo, tá bom? Vou zerar aqui esses meus gols, ele não é um gol, vou tentar zerar aqui para identificar melhor como a gente teria esses efeitos. E aí vou disparar o meu placar. Meu placar já está ativo e está no ar. Ao lado aqui dos títulos, já que a gente está trabalhando o placar, eu vou limpar aqui minhas faltas. E agora eu vou começar a inserir faltas, né? O time A recebeu uma falta, ele fez outra falta, ele cometeu na realidade outra falta, ele chegou lá e cometeu as 5 faltas, então ele já está marcadinho lá as suas 5 faltas lá para as suas possíveis punições. O time B também vão ter suas 5 faltas separadamente aqui de forma ágil e rápida, tá? Limpou lá as faltas, ele vai limpar a falta aqui, ele limpa de todo mundo, visualmente suas faltas já saíram. Vai entrar um gol, beleza. Vou tentar fazer de uma forma muito ágil, assim como a gente faria no momento do evento, tá? Então, se eu já sei que o gol da equipe A, então aqui eu já tenho aqui quem é a pessoa do gol, já está logo aqui embaixo. Aqui é o meu jogador do gol. Então, eu tenho uma lista com todos os jogadores da equipe A e os jogadores da equipe B, tá bom? Então, todos eles já estão pré-definidos aqui, conforme lá no Excel, das equipes que irão jogar no dia do jogo. Então, beleza, jogador equipe A fez um gol, vou apertar. Ele vai entrar, ele vai fazer um script de soma, ele somou, ativou um efeito de gol. Eu já escolhi aqui quem é o jogador, quem foi o jogador número 4, e eu aciono aqui o jogador do time A que fez o gol. Ele já me traz lá quem é o jogador que fez o gol, tá? Show de bola, ele já entra e sai automaticamente. Então, no gatilho, já está armado aqui o jogador time A.
Então, eu já tenho um visual aqui de quem está acionado, né? O último acionamento foi do jogador do time A. E agora o time B empatou o jogo, então eu posso vir aqui, dar um empate para o time B, eu venho rapidamente aqui, coloquei lá que foi o jogador 8 do time B que fez o gol e acionei lá o efeito do jogador 8, já entrou lá na nossa tela, o jogador 8 já fez o seu gol. Bacana? Então aqui a gente já tem tudo isso de um acesso muito direto. Ah, eu quero dar uma firula, quero passar um tempinho mais com o efeito do gol. Você pode acionar o gol também aqui manualmente o efeito, colocando o on, ele vai abrir apenas o efeito do gol. Colocando o off, ele vai sair o efeito do gol aqui da nossa tela. Posso ter uma tela também aqui com um tempo adicional, ou um tempo de falta se você quiser cronometrar, um tempo adicional para ser colocado, você vai ativar aqui, ele vai entrar diretamente lá no placar e você dá o off e ele vai sair do teu placar. Bacana? Então já fechamos aqui nossa parte de placar completamente. Vamos entrar aqui, dentro do placar, eu posso aqui ativar uma outra forma de placar, que é o placar de centro. Então eu tenho esse outro placar, que é um placar central, onde ele me dá as informações, que aí eu posso direcionar também informações de outros jogos, trazer placares de outros jogos de uma forma configurada aí também. Com pequenos ajustes é possível fazer. Vamos voltar para o nosso placar tradicional lá no cantinho. Lá no placar a gente tem a mudança das cores dos times. Então lá dentro das minhas configurações eu tenho o espaço da cor do time A e o espaço da cor do time B. Atualmente está amarelo e está vermelho, tá? Então eu vou trocar, já que lá é Palmeiras, então eu vou colocar aqui, vou vir dentro do meu projeto, dentro da área aqui, toda essa pasta aqui vai junto para você, tá? Na parte dos elementos, vou aqui nas cores, então aqui palmeirense lá, vamos colocar um verdinho lá para o Palmeiras, tá? Ele já acionou lá o verde do Palmeiras, e o Fluminense, vamos procurar uma cor aqui pré-definida para Fluminense que fique mais acessível, tá? Vou colocar esse vermelho aqui do Fluminense, tá? Aí você pode gerar aqui, isso já estão pré-configurados, você pode criar também suas cores aqui padrão, e aí vou colocar lá o vermelhinho lá para o Fluminense, dá certo também para a gente trabalhar, ok? Beleza, vamos voltar para o nosso dashboard. Então, vamos lá para o nosso controle. Com o meu placazinho já funcionando, show de bola, vou colocar aí, disparar um comercial no meu placar. Então eu coloco aqui, ativo um comercial, ele vai ficar visualmente bacana, ele tem um loop, né, dentro do próprio efeito, com a mudança de entrada e saída dos patrocinadores, e aí quando você não quiser mais que ele esteja ativo, você pode tirá-lo do ar. Caso você não queira o placar com esse patrocínio aqui de vez em quando, você pode deixar acionado o patrocínio no lado direito, né, que ele vai ficar lá em loop eterno lá, com o randônico, né, a passagem aí entre um patrocinador e outro. Ah, mas eu queria que ele ficasse lá fixo, esses patrocinadores. A gente também tem aqui o comando, né, de parar a troca, então eu vou dar um off na troca. Ele não vai mais fazer a troca dos patrocínios, ele vai ficar um patrocinador único. Posso escolher um patrocinador específico que fique lá, tá, rodando, assim como eu posso deixar ele ativado no on, que ele vai fazer o randônico entre os patrocinadores que estão lá no nosso projeto. Bacana? Então vou deixar no ar lá ele, vou deixar aqui no ar. E aí eu tenho uma outra sequência de títulos, bem informativos e bem diretas aqui também. Então agora a gente vai colocar substituição no ar. Então na substituição aqui já está setado, o último usado foi a substituição do B, está marcado aqui a bolinha vermelhinha, substituição B foi a que foi utilizada. Então lá está marcado a logomarca do time B, né? O ícone do brasão do time B. Então se eu quero acionar agora uma substituição do time A, eu posso fazer diretamente por esses botões de comando ou eu posso acionar por aqui. Se eu acionar por aqui, ele vai pegar os comandos que você deixou pré-setado aqui. Então vamos setar aqui que no time A vai entrar o jogador número 1 e vai sair o jogador número 10. Então 1 entra e o 10 sai. Quando eu apertar a substituição A, ele já mudou lá o logo para o Palmeiras, jogador 10 sai, jogador 1 entra, ele faz o efeito de entrada e saída e vai embora. E ele ficou aqui presetado que o último que você utilizou foi a substituição do A.
E agora teve uma substituição da equipe B. Então você já sabe que quem entra lá vai ser o jogador 5 e quem vai sair vai ser o jogador 14. Quando eu clicar aqui no B, ele também já vai acionar automaticamente, trocou o símbolo lá pelo Fluminense, fez a saída e o efeito foi embora e já acabou minha substituição. Bacana? Então aqui a gente tem a abazinha de substituição. Algumas pessoas acham que o futsal ou o futset ou até mesmo o society eles são muito rápidos, né? Então às vezes não dá para fazer substituição, mas você consegue aqui rapidamente colocar o nome do jogador e apertar um botãozinho e deixar diferencial aí o teu projeto de transmissão. Bacana? Vamos para a aba dos cartões. Então aqui eu tenho o projeto do cartão. Observe que da mesma forma como aqui o personagem do gol ou o personagem da substituição, a gente tem aqui o nosso cartão. Então, o último cartão dado no jogo foi time A, cartão vermelho. Então, eu posso setar aqui qual é o cartão. Juiz dão lá, pá, deu o cartão amarelo para o time A. Eu vou setar aqui time A, cartão amarelo. Vou dizer aqui quem é o jogador, número 10, recebeu o cartão amarelo. E eu vou acionar o meu cartão. Aqui a gente não aciona automático no botão, para que você possa primeiro configurar entre os 4 cartões, as 4 possibilidades, né? Cartão amarelo time A, cartão amarelo time B, cartão vermelho time A, cartão vermelho time B. Você setou, escolheu quem é a pessoa que vai receber o cartão, você dispara aqui, clicando em cartão, ele vai fazer o efeito, vai preencher lá com os dados, logo e modificar a cozinha lá do cartão. Se eu modificar aqui para vermelho e não alterei o nome do meu jogador aqui, ele vai lá acionar agora como cartão vermelho e permanece com o mesmo jogador. Tá? Então aí de repente você tem um acesso também muito rápido, muito direto. Como foi muito rápido esse processo, vou colocar cartão amarelo aqui para o time B. Então o time B, o jogador número 10, também ganhou um cartãozinho lá para levar para casa. Time 10, jogador time A, Fluminense representado, entrou com cartão e saiu automaticamente. Bacana? Então a gente já viu aqui a substituição, já viu o cartão, o jogador que fez o gol, que é aquele efeito do jogador que fez o gol. No caso aqui, jogador 8 do time B. Se eu apertar aqui, jogador 8 time B, representado lá pelo Fluminense, vai entrar no A e vai sair. Ok? Aí eu tenho o botão POS, que é o botãozinho de posse de bola. Tá? Então eu vou ativar o meu posse de bola. Ele vai entrar a posse de bola e vai sair referente aos dois times. Onde é que eu faço essa posse de bola? Que vai bater com as nossas estatísticas. Então, dentro da aba de configurações, a gente tem o nosso espaçamento de estatísticas, né? Nosso caminhozinho aqui de estatísticas, posse de bola. Normalmente você pode ir acionando aqui o teu posse de bola, né? Vamos dizer assim, modificando ele, fazendo aqui os comandos de chute, de escanteio, cartão, tal, todos os comandos necessários para que quando você acionar diretamente aqui pelos teus comandos, né, a configuração de posse de bola, normalmente aí já vai estar prontinha. Bacana? Então vamos lá, vou ativar aqui posse de bola, a gente já modificou lá, ele já vai modificar aqui também. 45, 55, Fluminense até agora está com mais posse de bola, ele já saiu. Posso jogar no ar as minhas estatísticas do jogo até o momento. Então você joga lá e lança as estatísticas que estão no jogo até o exato momento. E aí a gente já começa a entrar em um outro patamar, né, que seria um pouco mais visual. Eu tenho o ticket, né? Posso deixar no ar o ticket, ele não entra e sai, então ele precisa que você clique para que ele saia, tá? Então o ticket também, dentro de configuração, você vai poder configurar o ticket aqui, onde você vai digitar o texto que quer. Você pode parar o texto, você pode colocar ele em velocidade lenta, velocidade 1, velocidade 3, velocidade 5, velocidade 7. Você também pode alterar aqui para outras velocidades. Eu acho que a velocidade 3 e 5 são bem acessíveis e visuais, tá bom? Então, vamos lá. Temos o nosso ticket bar no ar. Para complementar esse projeto, a gente tem ainda um QR Code que vai ficar aqui na lateral do ticket. Vai ficar um projetinho aí do nosso QR Code, tá? Bacana, tem um QR Codezinho aqui. Como é que eu configuro ele? Então, lá na minha aba de configurações, dentro aqui do QR Code, o que eu for digitando, ele vai alterando e modificando a informação. Então, nesse exato momento aí na tela, se você clicar agora nesse QR Code, ele vai ler o site do VMix, tá? E aqui eu tenho definição aqui, ó, de faça sua doação,
Posso colocar aqui simplesmente doação e ele vai alterando o texto lá. Posso colocar com o texto ou sem o texto, tá? Posso definir aqui, assim como também posso colocar um texto extra, escaneie, siga nossas redes sociais, alguma coisa do tipo, uma doação, né? Você está fazendo uma live aí patrocinando, né, uma equipe pequena e você aí quer oferecer os seus serviços de transmissão, você pode colocar o teu QR Code aí também e acionar e deixar tudo aqui trabalhado direitinho por aqui. Vou deixar aí o escaneei, ele vai ficar dessa seguinte forma, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso dashboard para colocar mais algumas coisinhas no ar. Beleza, então aqui a gente já colocou no ar o nosso QR Code também. E aí eu tenho aqui mais 3 títulos finais aqui para conseguir concluir aqui os 20 processos. A gente já viu que o título 10 aqui ele entra comercial abaixo do placar, o título 20 ele vai rodar o comercial no topo, né? O nosso cubo lá de comercial. E aí eu tenho aqui os pênaltis e tenho esse CLA aqui, né? Que é a classificação. Então quando eu entro o pênalti cobre o placar. Então, ao entrar aqui o pênalti, eu estou substituindo lá o meu placar, tá bom? E aí o pênalti a gente tem aqui na aba direita todo o processo de pênalti. Por isso eu digo que o projeto ele ficou interessante, porque se eu não estou trabalhando o pênalti, eu tenho aqui na minha vista todo esse processo aqui. Se eu quero focar no replay, eu vou ter aqui todos os comandos do replay, comando de passagem de câmera, comando de ativar os títulos, vou ter tudo aqui na mão direitinho, tá? E rapidamente você pode transitar entre um lado e o outro das informações e aí você consegue aí colocar no ar, fica bem interessante a tua produção. Então vamos simular aí o nosso placar de pênalti que já está lá. Ele traz a logo de cada uma das equipes, o nome da equipe, né? E aí você tem um comando bem simples. Primeiro chute, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Se é gol, acerta. Se é gol, verde. Se erra, vermelho ou limpa. Se eu colocar aqui gol e o juiz mandou voltar, deu alguma coisa, você simplesmente clica em limpar e ele vai apagar esse gol dessa linha especificamente, tá? Então vamos lá. Primeiro fez gol, segundo também fez gol. O segundo chute, a equipe 2 errou o chute, a equipe 2 acertou o chute. Terceiro chute, equipe 1 fez gol, equipe 3, equipe 2 também fez o gol. Então aí a gente já tem aí um patamar bacana aí. Quarto chute, a equipe acertou o gol, essa equipe errou o gol. Então agora a gente já tem aí um placar de 4-3, né? Aliás, de 3-3, né? Então eu tenho aí essa minha soma de placar aí direcionada, tá? 3-3 está empate. Então ainda existe possibilidades de ganho e de empate entre os dois. Então supomos que aqui a equipe A acertou e a equipe B errou. Acabou as conclusões de pênaltis, bateram todos os pênaltis, tudo foi finalizado. A gente entra aqui ó, com o campeão, né? Então eu vou ter aqui minha tela de campeão. A tela que está setada nesse momento é a tela A. Então meu campeão lá está como A. Então se o A é o meu time campeão, ele já está marcado aqui que ele está setado. Se o meu B é meu time campeão, eu vou setar o B aqui como meu time campeão. Tá? Então, quando eu vou setar o A, que o A foi quem é meu time campeão, eu vou dar um ON. Quando eu dou um ON, vai entrar aí nossa tela de campeão, né? A telazinha de campeão vai estar entrando aí visualmente para a gente, com alguns efeitos de fogos e tal. Mas o que é que muda entre o time A e o time B campeão aí, Alisson? Mudaria apenas isso, ó. Se eu clicar aqui no B, vocês vão visualizar o que é que muda. Então, a gente está aqui acionando a mudança da logo, tá? Mas o efeito lá vem do Excel, né? O nome do campeonato, informações aí. Esse troféuzinho a gente entra aqui dentro das configurações. Então aqui eu tenho a taça que eu estou utilizando, né? Como efeito lá. É isso aí, dando continuidade aqui, a gente já percebeu que pode ser feito aqui direcionando, né? Invertendo, né, a posição aqui entre os campeões, tá bom? Então aqui a gente fechou essa primeira etapa que a gente precisaria. E aí a gente tem alguns sets virtuais que já estão pré-configurados, como eu informei para vocês.
A gente tem aqui a simulação do que seria uma câmera 1, do que seria uma câmera 2, do que seria a câmera 3, do que seria uma câmera 4, a câmera 5, a câmera 6. E aí a gente tem aqui um setzinho programado para entrar aqui, que seria esse tipo de informação. Então a gente divide, né, vamos dizer assim, a tela, né, dividindo a tela com a informação que ele entraria nessa perspectiva, tá bom? Então, como é que funcionaria isso? Vamos supor que a gente está aqui com a nossa tela, né, na câmera, com a nossa câmera focada lá dentro, com a nossa câmera focada na quadra, né, na quadra de esportes, e aí dentro da quadra a gente teria esse acionamento direto. Então vamos lá, a gente está desenvolvendo aqui, tal, e vai lançar para o ar, né? De repente eu já vou colocar ele aqui no meu preview e posso fazer a minha transição de merge. Então quando eu transicionar aqui, ele vai ativar os comerciais, né? Ele vai desenvolver lá os comerciais. Ao terminar o comercial, ele vai uma lista, né, de comerciais que a gente deixou aí como modelo, tá? Eu vou dar uma adiantada, né, fazendo aqui um processo direto aqui no vídeo do comercial, né, na lista de comercial, para que a gente possa ver como ela fica no finalzinho dela, tá? Só coloco ela para cá e vou dar uma adiantada aqui, que ele é um comercial bem longo aí, tá? Agora tá rapidinho, agora ele vai fazer a transição, o final do comercial. Você terminar lá a sua lista de comerciais, aí você pode configurar para deixar o áudio do comercial, apagar o áudio da quadra, né? Então, o comercial terminou, ele retorna lá para a câmera automaticamente, tá? E isso aí a gente pode fazer com outras interações, né? A gente tem o set de outras formas, né? Que a gente poderia tá fazendo esse trabalho aí, né? Com posições de câmeras em momentos diferentes. De repente aqui você pode lançar abaixo da câmera aqui o engajamento, né, a interação do pessoal das redes sociais, né, mensagem, né, e aí você pode estar com ângulos diferentes de câmeras, trazer convidados. A gente colocou algumas possibilidades de uso, né, vamos dizer assim. Aqui, por exemplo, a gente teria uma outra forma. Essa aqui é bem bacana. Deixa eu colocar ela aqui com a câmera 1. Isso mesmo, ó. Vou fazer a transição dela, ó, que é aquela transição estilo comercial, né? Então você fecha e abre ela como se fosse o comercial. Então aí você lança nessa tela de baixo aqui, né, as informações, né, BrisaNet, tal, não sei quem, o provedor tal, alguém, e essas coisinhas que a gente já sabe e conhece no dia a dia, tá bom? Bacana, então aí a gente tem uma visão geral aqui de todos os nossos sets necessários. E aí agora a gente vai partir para lá dentro das configurações. Eu tenho aqui a mudança que eu preciso fazer para o título dos meus árbitros, né, da minha arbitragem. Ela vai ficar posicionada aqui nesse espaçozinho. Aqui estão aquelas configurações do nome do campeonato, né? O ano, a cidade e tal, as cores. Então aqui a gente vai ter a logomarca do campeonato, a logomarca do realizador, a logomarca do troféuzinho que a gente já viu como utilizar. E aqui você tem um comando, né, referente a quem são os narradores, né? Quando você mudar aqui, ele vai mudar aqui em cima automaticamente. Então, Pedro, para identificar você, quem é o que está no ar agora, tá? Quem está no ar agora é Pedro. Então, se você quer colocar outro nome, você pode tanto acionar o comentarista como acionar o narrador, tá? Você mexeu aqui, você está acionando lá dentro do mesmo título. Então, quem vai agora para o ar é Jorginho da Baixada. Então, se eu colocar Jorginho da Baixada no ar, o Jorginho ele vai entrar lá como meu patrocinador, como meu comentarista, né? Então, vou colocar lá o narrador no ar, Jorginho da Baixada, quem está no ar, ele vai entrar e vai sair, tá bom? Ainda que dentro das configurações, a gente tem a configuração das classificações, né, que já trabalhamos lá dentro. Tem aqui os QR Codes separados e aqui a gente tem para abrir o nosso Excel, tá bom? Então, ao clicar aqui para abrir o nosso Excel, eu já estou com o Excel aberto. Vou fazer apenas a mudança aqui
da câmera para que a gente possa trabalhar aqui o Excel e entender a visualização dele aqui. Então, o Excel ele vai abrir para vocês da seguinte forma. O que você alterar aqui, tá? Copa do Brasil, Copinha do Brasil, tá? Então ele vai alterar as informações. Essa informação também já foi alterada aqui. Mas dentro do TC não alterou. Vou salvar a informação. Então no meu Excel a informação aqui está salva, né? Como eu estou salvando ele aqui pela primeira vez, vou salvar ele no mesmo cantinho que a gente precisa. Vou salvar ele, dá um sim, beleza. Ele já salvou minha informação. Então aqui, mas aqui ainda está Copa do Brasil. Como é que eu faço? Isso é normal do TC, tá, gente? Isso não é bug. Por quê? Porque ele deixa visual aqui para você o último comando que foi colocado. Então, antes eu tinha Copa do Brasil, mas eu fiz uma alteração na minha plataforma, no meu Excel. Então, essa alteração vai estar aqui dentro, ó, Copinha do Brasil. Então, eu preciso vir aqui e alterar para que aí dentro dos títulos agora tudo vai ser alterado de uma forma muito direta, tá bom? Então, essas são as informações. Vamos lá no Excel. Então aí você tem as configurações, data, horário, tá? O nome do estádio, na realidade o nome do ginásio, o nome da arbitragem, narradores e comentaristas. Aqui a gente coloca o caminho, né, das imagens da logo que vai girar naquele cubo, né, dos 10 patrocinadores que vão estar girando em sequência lá no teu cubo, e aqui vão ficar as logos dos patrocinadores do placar, aquele que vai aparecer abaixo do placar as informações, tá bom? E aí a gente vai aqui na escalação. Esse é um diferencial ímpar. Você só vai encontrar no projeto aqui da CIA Criativa, tá? O que é que a gente fez aqui? A gente não só trabalhou uma classificação geral aqui no processo, como a gente deixou ele automatizado. Então aqui do lado, se você correr aqui no Excel, você vai ter automatizado aqui espaço para os 20 times, as 20 equipes, tá? Não impede de você aqui colocar mais equipes. No meu projeto lá serão 30 equipes. Você adiciona mais 10 equipes e faz as configurações do mesmo jeito que forem necessárias, tá? Como é que isso vai funcionar? Eu só preciso vir aqui na escalação e dizer, terminou um tempo aqui, terminou um jogo, né? Deu 5 minutinhos, tá, tomou uma água, vai começar um outro jogo. E aí você não tem que digitar isso aqui agora. Você já está com isso aqui digitado anteriormente. Alisson, mas aí o pessoal só me entrega na hora. Ele me entrega lá na hora. Beleza, na hora tu vai colocar lá o número do jogador e pelo menos o nome dele. Se você quiser usar um título que vai entrar o nome dele, né? Então eu vou precisar no mínimo o número dele, da camisa e o nome desse rapaz, tá bom? E aí você tem, ou da moça, se for um campeonato feminino também, e aí sucessivamente. Aqui a gente tem aquela informação de quantitativo de gols, se você for usar. Caso não use, você pode usar com outras coisas, rede social, telefone, uma mensagem de gol, alguma coisa do tipo. E o caminho da foto, se você também pretende utilizar algum título que demonstre lá a foto do teu jogador, tá ok? Então aqui eu tenho a configuração do meu time 1. Por que é bacana esse processo aqui? Porque na hora que eu optar aqui, eu quero agora que quem vai jogar é o time 1. Ele vai mudar aqui, ó, asa, Arapiraca, ele mudou logo, mudou aqui jogador, já mudou tudo automaticamente, tá? E eu quero aqui que o asa entre lá na formação 2-1-1, ele também já vai mudar aqui. E o asa vai enfrentar o time, deixa eu ver aqui, o time 3. O time 3 aqui é o Cão, o Clube Atlético Mineiro, né? Belo Horizonte, tal, mudou logo, mudou tudo. Beleza, então aqui a gente já tem uma definição de quem vai. Se eu salvar aqui, essas informações de jogadores, de time contra time, tudo já vai estar automaticamente direcionado. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá no meu dashboard. Quando eu colocar no ar aqui os meus títulos, eu já modifiquei logo, já está modificado, o nome da equipe já está modificado. Ele já vai entrar de forma automática quando você salvar lá no Excel, tá? Porque esse título aqui ele salva automaticamente na lista. E como a lista está pegando o título, onde está essa lista? Que título é esse que está pegando? Para que a gente possa entender realmente como funciona. Aqui em dados, a gente tem todas essas caixinhas. Cada caixinha dessa está pegando uma informação dentro do Excel.
tá? E essas informações são as informações geradoras dos conteúdos que a gente precisa colocar nos nossos botões de ativamento. Então, esse botão de ativamento, ele é um gerador de conteúdo que vem lá do Excel. Então, aqui eu tenho uma tabela com todos os jogadores, time A e time B. Assim como aqui eu vou ter apenas jogadores do time A. Time A, quem está jogando lá agora é o time 1. Time B, quem está jogando é o time 3. Então, aí eu já tenho aqui a definição de quem é o time que está jogando na vez. Se eu ativar aqui, os logos vão ativar do mesmo jeito. Todo o processo de ativamento será realizado da mesma forma, tá bom? Vamos aqui mais adiante no Excel, o que, é que a gente tem para oferecer? Tem uma partezinha chamada Outros Gols. Caso você esteja no campeonato e quer utilizar isso também, dá para você adaptar dentro dos teus títulos, né? Basta dizer quem jogou contra quem. Vamos botar aqui que a equipe 7 jogou contra a equipe 19. Ele vai mudar a sigla, vai mudar a logomarca do ícone, né? Do brasão do time. Você coloca qual foi o tempo do jogo, primeiro tempo, está lá no primeiro tempo ainda, o jogo está simultâneo e está 1-1. Então essa informação aí vai chegar lá para a gente e a gente pode pegar essas informações e apresentar isso num título para quem está, os telespectadores, né? Beleza, e eu tenho aqui a aba de resultado. Aqui também é um diferencial bacana que a gente colocou, que vai desde um resultado digitalizado, né? Que você vai pegar de um site oficial, aí você vai inserir dados aqui. Então aqui você vai pegar os resultados de um site, né, original, tá? Que trabalhe diretamente com isso, se for um campeonato de maior porte. Como aqui você pode, num campeonato de menor porte, você pode aqui automaticamente já ir inserindo essas informações. Exemplo, a vitória aqui no meu campeonato só vale 2 pontos. Ele já vai modificando lá a pontuação de todo mundo, automático, tá? O empate só vai valer 1 e a derrota não vai somar nada. Então aí ele já me deu aqui uns pontos corridos aqui, como é que vai funcionar esse processo. Porém, aqui ele está desordenado, né? Quem ganhou mais, quem ganhou menos não está. Ele está apenas na ordem cronológica. Quando eu apertar aqui em atualizar, ele atualizou. Atualizou aonde? Aqui na planilha do resultado. Então, essa planilha de resultado do VMix é a planilha que a gente está puxando para os nossos títulos. Então, aqui vão estar os resultados. Então, quem está na frente é o time 9, que ele está com 14 pontos. Isso já incluindo todas as fórmulas necessárias para você ver saldo de gol, tudo isso está contando aqui conforme é o figurino mesmo, tá? Então, aqui ele me dá a lista dos 20, o que tem mais ponto ao que tem menos, em a ordem aqui cronológica do que está acontecendo. Então, o que tem 14 tem 1. Então, vamos ver lá, ó. O time 9 tem 14 pontos e aqui o time 11 tem 1 ponto. Então, equipe 11 é a lanterninha aqui e equipe 9 é a ganhadora até o exato momento, tá bom? Então, aí a gente tem essa parte de resultados. E aí eu tenho inserir dados, que são os dados. Aqui é onde eu tenho o nome das minhas equipes. Aí eu tenho a sigla, né, a abreviatura dessa equipe. Eu tenho o caminho do brasão, né, onde se encontra o brasão dessa equipe, o nome do estádio, que na realidade vai ser o nome do ginásio dessa equipe, né, onde é que essa equipe joga, e a cidade da equipe. Por quê? Se você estiver fazendo um campeonato que tem várias equipes de várias cidades distintas, você vai definir para cada equipe qual é a sua cidade chefe, a sua cidade padrão, né, quem é a cidade do mandante lá. Então, supondo que você tem 10 equipes da mesma cidade, você vai repetir a cidade aqui, não tem nenhum problema, porque é a informação que ele vai puxar do título de onde é essa equipe, beleza? E aqui na lateral você vai ter aqui uns códigos hexadecimais com cores que vai te ajudar a configurar layout de cor, se você quiser fazer uma personalização, né? VMix ele entende hexadecimal, ele entende RGB e ele entende também o nome da cor em inglês. Então você tem uma tabelinha. E aqui é uma tabelinha com as formas de esquema tático, tá? Como os esquemas táticos podem ser, seria aqui a nossa tabelinha também aqui. Bacana? Então aqui a gente encerra essa perspectiva do Excel. Retorno com vocês aqui para dentro do projeto do VMix, para que vocês possam ter uma noção geral da quantidade de informações que vocês vão ter acesso, tá? Esse projeto todo vai disponibilizado junto para vocês, tá? Vou abrir aqui apenas os títulos aqui para vocês verificarem, ó. Todos esses títulos aqui já estão inseridos dentro do projeto,
tá? Todos os títulos estão inseridos dentro do projeto, inclusive, tá? Vamos até fazer aqui que a gente não tinha feito ainda, tá? Vamos deixar aqui essa passagem aqui, inclusive o Stinger, né? Vamos fazer aqui uma transição 3 aqui de Stinger, ó. Já vai juntinho lá para vocês, dois modelos de Sting, né? Para serem trabalhados aqui. Vamos acionar, ó. Então, a gente também está acionando aí dois modelinhos de Stings para vocês, tá bom? Então, aqui no total, vocês têm um projeto em VMix aqui bem robusto, com todos os títulos, né? Aproximadamente 48 inputs aqui. Logicamente que alguns inputs aqui são modelos para a gente definir, como logomarca, algumas coisas que você pode ir alterando. Você pode ir reconfigurando toda a perspectiva do teu projeto, substituindo a câmera, por exemplo, aqui onde está a câmera 1, eu venho aqui na engrenagem, vou lá no Change e vou mudar por uma câmera, né? Ou vou pegar aqui, por exemplo, um NDI. Então eu posso ir lá e puxar um NDI, uma câmera que está pelo NDI, via NDI, trazer para cá, um SRT, um browser, uma câmera IP, uma PTZ, eu posso trazer essas informações diretamente para cá, ok? Então, deixa eu retornar para a tela principal para que a gente possa fazer nossos últimos comentários e vocês poderem entender melhor o nosso projeto. Então aqui a gente tem uma visão geral dele, ampla e direta, né, com a parte de controle de replay, a parte de controle de pênalti, tudo encaixadinho aqui, muito visivelmente bacana o projeto, tá? Não é obrigatório você ter um monitor gigantesco para você trabalhar o projeto todo aberto, porém você pode vir aqui, como a gente já conhece, está bloqueado, vou tirar o bloco, eu venho aqui em Settings e eu tenho uma ampuletazinha que eu faço a escala do meu projeto, tá? Aqui eu percebi que no meu monitor, na altura com 87, ela fica interessante. Eu posso deixar ela aqui com menos, tá? Vou aqui em Layout e ele já vai aparecer aqui praticamente quase todo dentro da nossa tela do nosso monitor. Então aí fica muito a critério de vocês, tá? Eu prefiro trabalhar ele de uma forma, outras pessoas vão preferir de outras. E aí a gente vai desenvolvendo esses projetos, trabalhando, tá? De uma forma bem dinâmica. 86 é o que estava aqui antes. Acho que visivelmente ele fica bacana aqui. Eu dou um bloco para evitar que as pessoas possam estar movimentando ou deletando algum arquivo, tá bom? Então, fiquem com Deus todos, não se esquece, se inscreve no canal, faz todo aquele processo que vocês já conhecem, nos ajuda bastante a tentar trazer conteúdos aqui de qualidade para vocês e mais ainda fortalecer aí nossa comunidade de VMix, UTC espalhada. Fiquem todos com Deus, espero que vocês gostem dos nossos materiais, qualquer dúvida estamos à disposição. Os vídeos estão no YouTube, no canal do YouTube, nosso canal de venda direto é pelo Mercado Livre. Podem fazer aquisição diretamente conosco através de Pix, né? Mas aí fica a critério de vocês, fiquem à disposição, tá bom? Fiquem com Deus todos, até mais.